1 Pedro, capítulo de número 4. Nosso texto vai ser a partir do verso 12, de 12 a 19. A carta de Pedro, capítulo 4, de 12 a 19, nos diz assim a palavra do Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças por tudo que o Senhor já tem feito, falado ao nosso coração neste culto, por também aceitar a nossa adoração, as nossas orações, pois sabemos que pela mediação perfeita do Teu Filho, tudo o que fazemos aqui sobe ao Teu trono como um aroma suave e agradável, mesmo saindo de lábios impuros, mas sobem ao Senhor de maneira agradável por aquilo que Cristo fez. Por isso louvado seja o Teu nome. Nessa hora, Deus, Tu sabes como somos tão limitados, a nossa mente e coração tão carentes de ouvir a Tua voz. Continua a falar ao nosso coração, a aplicar aquilo que o Senhor já falou por meio da leitura da Tua palavra, aplicar as verdades do Senhor ao nosso coração, trazendo paz, alegria, confiança no Senhor. Enfim, ó Deus, faz aquilo que o Senhor mesmo preparou nessa noite por meio da Tua palavra. Pedimos Tua bênção, orando em nome de Jesus. Amém. No seu livro Abrigo no Temporal, Paul Tripp é hoje talvez a maior autoridade em aconselhamento cristão. Aliás, ele esteve essa semana no Mackenzie por 2 dias, depois lá no Rio de Janeiro, juntamente com Tim Keller e um outro pessoal. E nesse livro especificamente, Abrigo no Temporal, tem um capítulo que eu queria compartilhar alguns pontos com a igreja. O capítulo ele é bastante curioso, porque é uma pergunta: pegos de surpresa? E é claro, ele está se referindo às nossas dificuldades, às nossas frustrações, às nossas dores, às angústias da vida e às angústias da alma, que muitas vezes ou quase sempre pegam a gente de surpresa. E eu achei curioso a forma interessante como ele expõe alguns princípios de como lidar com isso. Quando você é pego de surpresa por alguma situação adversa, quem sabe frustrações na sua família, até mesmo frustração na igreja, talvez você tão animado, empolgado com a igreja, descobre que a igreja não é perfeita, ela tem erros, não é? Frustrações das mais diversas áreas da vida, um desemprego, um filho afastado do caminho do Senhor, uma enfermidade, são tantas. E eu queria que você pensasse agora na sua frustração, na sua dor, na sua angústia, nas suas tribulações, e que você pudesse aprender alguns princípios com Paul Tripp nesse livro Abrigo no Temporal. Ele coloca 6 princípios de maneira muito sábia e eu vou colocar aqui de maneira rápida. Primeiro princípio: quando você for pego de surpresa diante de uma luta, de uma tristeza ou angústia,
você tem que entender que a sua história não é a mais importante. Existe algo maior de Deus. Deus preparou algo maior e tudo que Ele criou está cumprindo os seus propósitos, até mesmo os nossos problemas. Então não ache que a sua história é a mais importante. A história de Deus é a mais importante. Na verdade, só existe uma grande história, é a história de Deus. Nós somos apenas coadjuvantes, não somos os principais atores. Na verdade, o ator principal é Deus, é a Trindade Santa, a história dele, e nós fazemos parte sim dessa história, mas a nossa história não é a mais importante. Uma outra dica que ele nos dá, a segunda dica: eu posso fazer o que quiser da minha vida? Não é isso que as pessoas acham? Eu faço o que eu quero da minha vida. Faz mesmo. Então, pare de respirar. E se você acha que realmente não precisa de ninguém, de nada, e você pode fazer o que quiser da sua vida, na verdade, segundo Paul Tripp, isso é uma tremenda de uma ilusão. Não temos controle sobre as coisas. Nós não temos controle sobre as situações adversas. Elas vêm e vêm de maneira surpreendente. Um terceiro ponto: o que mais necessitamos é a salvação. Isso Deus já nos deu. Muito mais do que a solução para o seu problema, Deus já te deu a salvação. Isso me faz lembrar de Davi lá no Salmo 13, né? Como é que ele começa e como é que ele termina o Salmo. Ele começa dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim? E ele mesmo responde com uma pergunta: para sempre o Senhor vai esquecer de mim? E aí ele termina o Salmo se aquietando o coração na salvação de Deus. Ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Quantas vezes a gente tem que falar para o nosso coração: aquieta o coração, Deus já nos salvou em Cristo. O mais importante é a salvação, não é a solução para os nossos problemas. Um quarto ponto que Paul Tripp coloca: Ele, Deus, sabe os caminhos que ainda iremos trilhar. Deus conhece todos os momentos do nosso futuro. Nós não conhecemos, mas Deus já sabe. Deus já sabe tudo que vai acontecer na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano. Então nós precisamos entender isso. E aí ele coloca assim: há momentos de bênção e momentos de dificuldade. Ambos os momentos estão no controle de Deus. Deus já escreveu a nossa história e Ele controla todas as coisas. É o que Ele coloca. E aí ele diz assim: e esse Deus é sábio, gracioso, terno e bom. Aquiete. Sua história não está ao léu, largada por aí, mas a sua história está sendo governada por aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Quinto ponto: é doloroso esperar, mas Deus é máximo em poder, autoridade, sabedoria e amor. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O salmista diz, o Salmo 42, o Salmo 43. Um sexto e último ponto que ele coloca nesse capítulo: descanse em Deus. Por quê? Pois Ele já fez algo maravilhoso na nossa vida. Descanse em Deus. Não entre em pânico. Não encha a sua mente com dúvidas. Por quê, Senhor? Por quê? Creia, confie que a sua vida está controlada por aquele que é sábio e bom. São alguns recados interessantes de Paul Tripp, de como nós devemos vencer quando somos pegos de surpresa por alguma situação triste da nossa vida. No entanto, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós teríamos motivos de sobra para nunca ser pego de surpresa por meio de uma provação. Porque a palavra de Deus está constantemente nos avisando de que teremos provações. Ou não era essa a pregação do Senhor Jesus? Por acaso o Senhor Jesus seguia a pregação de alguns pregadores pragmáticos de hoje em dia? Me refiro àqueles pregadores que estão enchendo as suas igrejas de mentiras, de falsidades e pregando um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, enchendo suas igrejas com mentiras da seguinte forma: se você for dessa igreja, se você der o seu dízimo, se você fizer isso ou aquilo, seus problemas acabaram. É isso que está sendo pregado por aí, mas isso é uma tremenda de uma mentira.
Você nunca mais vai ter problema de saúde, você não vai ter nenhuma dificuldade em qualquer área da sua vida, é a prosperidade, saúde perfeita. Há alguns ainda que ousam marcar o dia para Deus agir, para o Espírito Santo agir. Tem gente que faz isso, marca lá, tal dia da semana é o dia da libertação, da cura. Como se Deus tivesse que naquele momento ser obrigado a curar, obrigado a libertar. E as pessoas estão indo nesses movimentos, nessas igrejas, atrás de pregadores ensinando inverdades, mentiras, usando a palavra de Deus, mercadejando a palavra de Deus de maneira lamentável. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos um José. E por acaso a vida de José do Egito foi 1000 maravilhas? Quantos exemplos de sofrimento nós vemos em José? A vida de Moisés foi tudo bom? É claro que não. Quantos e quantas dores, sofrimentos. E o que falar então de Davi? E o seu coração angustiado de tanta perseguição e a dor de ver o seu próprio filho perseguir e querer a morte do seu pai? Que é a dor maior para um pai e depois ter que ver o filho morto por causa disso? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos encontrar Daniel e seus amigos sendo perseguidos, sendo jogados ou na cova dos leões, ou numa fornalha de fogo ardente. Nós vamos encontrar Isaías sendo o único profeta e a maioria, ou quase todo o povo, afastado do caminho do Senhor, e provavelmente Isaías teria sido cerrado ao meio, segundo a tradição da igreja. Nós vamos encontrar os apóstolos sendo perseguidos e vamos encontrar a palavra do Senhor Jesus dizendo: tem de bom ânimo. Aliás, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Essa é a pregação do Evangelho. O Evangelho faz a gente entender que a vida é cheia de altos e baixos, de momentos bons, mas de momentos ruins, de boas notícias, mas também de notícias ou notícias complicadas, difíceis de digerir, quando somos acometidos por motivos difíceis da vida. E esse é o momento da carta de Pedro. Pedro está escrevendo aqui para uma igreja que está sendo perseguida. Pedro está preso quando ele escreve essa carta e ele distribui ou manda essa carta para diversos lugares, na Ásia, na Galácia, em diversos lugares, e ele já avisando a igreja: nós temos uma viva esperança, mesmo que passemos por momentos de contristação, de muita tristeza, de muitas perdas e angústias, nós temos uma viva esperança, e que ninguém vai tirar isso de nós. Porque somos propriedade exclusiva de Deus, porque fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou para isso. Nós somos aqueles que devemos viver de acordo com a vontade de Deus, uma vida de santidade, nos relacionamentos devemos nos submeter uns aos outros, e ele vai dando várias e várias lições. E quando chegamos aqui no verso 12, ele diz assim: amados, não estranhem, ou não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não se surpreenda com o sofrimento. É o que ele vai ensinar em primeiro lugar para a gente. Na verdade, ele vai ensinar que nós devemos encarar a realidade. Enquanto nós vivemos aqui, aliás, Paulo já tinha dito o quê? Se você quer viver piedosamente, você vai ser o quê? Perseguido. Enquanto vivemos aqui, nós vamos passar por momentos bons, sim, mas também passaremos por angústias, por lutas, por tristezas. E Pedro ensina isso para a gente: não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós. Muitos historiadores acreditam que o que está no coração de Pedro é aquilo que estava acontecendo em Roma. Ele não escreve essa carta para quem está em Roma, mas talvez preocupado com outros irmãos de outras igrejas, ele está dizendo assim: olha, aqui em Roma o negócio está pegando fogo, literalmente. Porque Nero acabou de incendiar a cidade, acusou os cristãos e agora estava condenando os cristãos com o quê? Com fogo, pendurando os cristãos em postes, enchendo-os de piche e tacando fogo neles. Talvez seja isso que está em mente ou na mente de Pedro, dizendo: não estranhem se o fogo ardente chegar até vocês. Não estranhem por isso o fogo ardente que surge no meio de vós, porque isso é destinado a quê? A provar-vos. Olha só, Pedro não está
com a ideia de que a tribulação é o inimigo que mandou. Porque, aliás, os pregadores têm dito hoje isso, né? Se você está com um problema de enfermidade, então é demônio. É porque você cometeu algum pecado. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. As provações da vida, elas vêm de quem? Do próprio Deus para nos abençoar, para nos fortalecer. Aliás, a linguagem de Pedro, em quase toda a sua carta, é a mesma linguagem de quem? De Tiago, irmão de Jesus, que por sinal fundamentou a sua carta em quem? Em Jó, no sofrimento e na paciência e na sabedoria da vida de Jó para a nossa vida. E aqui ele vai usar esse exemplo de que nós não devemos nos preocupar ou estranhar pelas provações. Por quê? Porque nós vamos ser provados enquanto vivemos neste mundo. E Deus vai usar o quê? O fogo da provação, da tribulação, da dor, da angústia, para nos fortalecer e nos purificar. E aí ele diz assim, olha, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não se surpreenda. Isso não significa que você tem que ser masoquista, não é essa a pregação do Evangelho, ok? Você não tem que buscar a dor. Aliás, houve um período da história da igreja que as pessoas começaram a querer tanto se entregar por Jesus que elas mesmas iam lá e se entregavam. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Você não tem que buscar o sofrimento, mas a Bíblia também mostra para a gente que você tem que se preparar, porque ele virá. Nós não sabemos quando virá, mas ele vem, não tem jeito. Os momentos bons e ruins, eles vêm. E a gente tem que encarar essa realidade que é dura, mas é a realidade. E aí o verso 13, olha só. Pelo contrário, ele usa uma expressão muito forte. Qual que deve ser então a nossa atitude? E aí ele pegou pesado com a gente, né? Qual tem que ser a nossa atitude diante da provação? Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E aí ele pegou pesado. Como é que eu vou me alegrar quando eu perdi alguém que eu tanto amo? Como é que eu vou me alegrar quando eu perdi o emprego, que eu tanto foquei na minha vida nesse emprego? Como é que eu vou me alegrar com uma enfermidade grave que de repente alguém veio, ou o médico veio e me deu o laudo? É tão difícil de se alegrar. Mas o foco que ele coloca é, nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Aliás, hoje em dia, né? A pregação é, Senhor, eu sou filho do rei. Não é? Então o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me abençoar. O único filho de Deus sofreu. Foi perseguido até a morte e morte de cruz. O exemplo de sofrimento é do próprio Cristo. Nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Para quê? Para que também na revelação da sua glória, quando Ele voltar, nós vamos nos alegrar, nós vamos exultar pela volta do Senhor Jesus. Eu queria fazer um parênteses aqui, porque eu não sei se eu já compartilhei com a igreja, mas Hershey Sproul, um pastor presbiteriano, um doutor, um dos melhores teólogos da atualidade, já falecido há pouco tempo, há 1 ano e meio mais ou menos, Sproul, ele foi convidado uma vez para dar uma palestra para doentes terminais de câncer. Eu não sei se eu já compartilhei isso com a igreja, eu estive lá em Ibiá e compartilhei essa história com a igreja de Ibiá. Sproul chegou para uma palestra com doentes terminais de câncer e disse assim, eu não sei qual a vocação de vocês, eu não sei se aqui eu tenho médicos, enfermeiros, advogados, engenheiros, eu não sei para que Deus chamou vocês, mas uma coisa eu sei, a vocação de vocês agora, o que Deus deu para vocês agora é sofrer. E aí ele percebeu que os pacientes não gostaram muito dessa ideia não, da pregação dele. E ele disse a razão, ele disse assim, se você achar que o seu sofrimento não tem a ver com Deus, então você está completamente acabado. Todas as suas esperanças acabaram na vida. Quando você achar que Deus não tem nada a ver com o seu problema, aí você está realmente com um problema muito sério. Porque então o seu Deus é fraco, que não domina sobre todas as coisas. Mas se nós cremos num Deus que tem todo o poder e autoridade e que tem tudo sobre as suas mãos, qualquer situação da vida, quer seja boa ou quer seja uma ruim situação, tudo está no controle daquele que domina sobre todas as coisas. John Piper segue essa mesma linha. Ele diz assim, nós precisamos amadurecer na fé. Quando eu entendo que os meus problemas não vêm de Deus,
então eu não tenho a solução para eles. Mas quando eu sei que vem de Deus, eu vou até Deus, eu vou clamar a Ele, vou confiar nele e vou descansar nele por saber que Ele vai fazer o melhor, vai cumprir os propósitos desse mesmo sofrimento. Então a primeira lição que o texto nos dá é: encare a realidade. A vida não é fácil, ela é cheia de problemas e sofrimento. A partir do verso 14, a disposição para sofrer, não só em se alegrar, mas olha o que ele diz lá no verso 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, ou seja, cometem ou falam injustiça contra você, bem-aventurado, muito feliz, mais do que feliz sois. Por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, olha só a exortação dele, não sofra no verso 15, porém, nenhum de vós como o quê? Como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Olha só, não seja intrometido na vida do outro, né? Por quê? Aliás, depois ele continua. Mas olha só as razões que ele dá aqui para a gente. Nós temos que sofrer pelo nome de quem? Pelo nome de Cristo. Então nós temos que tomar cuidado como nós nos comportamos. Por quê? Porque é bom sofrer por Cristo. Mas não sofra porque você cometeu algo errado, algo ilícito. Aliás, essa é a argumentação de Paulo quando ele fala das autoridades. Paulo e Pedro estão presos por Nero. Os dois vão ser mortos em pouquíssimo tempo, meses ou anos. E ambos vão escrever o quê? Que nós não temos que ser revolucionários. Nós não temos que brigar contra as autoridades, mas entender que elas são instrumentos para cumprir os propósitos de Deus. E aí ele diz assim: se você andar direito na sua vida, tudo vai dar certo, a autoridade não vai te causar problemas. A não ser, qual é a razão? Qual é a exceção? Pelo nome de Cristo. Se for sofrer, então que sofra por Cristo, somente por Cristo, mas não por uma vida completamente desregrada, sem viver a vontade de Deus. E aqui eu me lembro da instrução de um meu tutor eclesiástico, de um pastor que me levou a Cristo, que foi meu tutor durante o tempo seminário, o reverendo Paulo Petreca. Eu me lembro do ensinamento que ele tinha, que eu achava muito precioso. Eu saía com ele para fazer discipulado, e eu aprendi com ele a ensinar coisas tão preciosas para a vida das pessoas. Ele me ensinou como lidar com o sofrimento. Porque ele dizia assim: há sofrimentos que são evitáveis. Exemplo: se você não cuidar da sua saúde, o que você vai ter? Problemas de saúde. Se você não fizer exercício físico, se você comer desregradamente, se você tiver vício em alguma coisa, ou em alimentação, ou vício da bebida, ou vício do cigarro, ou usar alguma droga, a consequência virá. Então há problemas, há sofrimentos que podem ser evitados, sofrimentos evitáveis. Aí ele diz assim, ou dizia assim: há sofrimentos inevitáveis. Mesmo você procurando ter uma vida correta, o sofrimento virá. O problema de saúde virá. São inevitáveis, cumprem os propósitos e os mistérios de Deus. Mas há um sofrimento desejável, que é quando você está disposto a sofrer por Jesus. Irmãos, eu tenho certeza de que nós estamos muito acomodados na nossa vida. Nós temos uma igreja bonita, não é? Um som, talvez uma das igrejas presbiterianas do nosso sínodo, talvez seja o melhor som de igreja que nós temos aqui. Tem muito que melhorar, né? Sempre tem o que melhorar. Mas nós temos bancos tão bonitos e confortáveis. Mas nesse exato momento há irmãos nossos morrendo por Cristo. Em países muçulmanos, há irmãos nossos sendo perseguidos. Há mulheres missionárias sendo violentadas. E nós ficamos vivendo no nosso mundinho, achando, como o Paul Tripp diz, achando que a nossa história é a mais importante. Quando a mais importante é a história de Cristo. E eu tenho que estar disposto a pagar o preço por ser crente, pagar o preço por ser do Senhor. Há sofrimentos desejáveis, e esse é aquele de sofrer e até morrer, se for preciso, pelo Senhor Jesus. Mas uma outra e última lição que o texto dá é confiar em Deus. E a partir do verso 17 ele diz assim:
porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem pela casa de Deus, ou por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E aí eu queria fazer 2 parênteses aqui. Nós estamos estudando Apocalipse às quintas-feiras, e chegamos no momento da carta, do livro, que vai falar da abertura dos selos e das trombetas. E uma ênfase que ambos os capítulos 6, 7 e 8, mostram para a gente, ai daqueles que são os habitantes da terra. A expressão do Apocalipse é essa. Habitantes da terra são aqueles que rejeitam a Deus, que desprezam a Deus, que são cidadãos dessa terra, que satisfazem os desejos do coração e vivem aqui de maneira totalmente desregrada, sem querer saber de Deus. E aí o Apocalipse exorta, ai daqueles, porque Cristo voltará. As trombetas estão tocando, os selos estão se abrindo, e quando ele voltar, ai daqueles que são os habitantes da terra. Nós temos que parar para pensar nisso, mas a palavra de Pedro é duríssima, porque ele diz assim, olha, há um problema para nós crentes, igreja do Senhor hoje, porque ele diz assim no verso 17, a ocasião de começar o juízo de Deus é pela casa de quem? Casa de Deus, é por nós, o juízo de Deus vem primeiro na nossa vida. Então não pense que você vai simplesmente chegar diante do juiz supremo e dizer assim, eu sou de Cristo mesmo, está tudo certo, nem vou ser julgado. Olha lá, a Bíblia diz que não é assim não. Todos vão passar pelo julgamento. É verdade que se você está em Cristo, o resultado do seu julgamento você já sabe. Você está justificado em Cristo. No entanto, todos nós vamos nos apresentar diante da majestade santíssima de Deus. E aí, a ideia de Pedro está lá no Antigo Testamento, está em Ezequiel 9, está em Malaquias 3, mas mais especificamente em Ezequiel 9. E é curioso o que acontece lá em Ezequiel 9. Lembram que eles estão no exílio? Eles estão presos no exílio. Ezequiel, são os 5 primeiros anos do exílio, quando ele começa a escrever o seu livro. E a ideia ali do livro de Ezequiel, do capítulo 9, ele vê alguns mensageiros de Deus, e a ordem que é dada a eles é, marquem aqueles que não amaram o mundo, não amaram a idolatria, aqueles que não abandonaram a Deus. Marquem estes nas suas frontes. Olha só que interessante. Marque nas suas frontes aqueles que permaneceram fiéis. E todos os outros que não permaneceram fiéis a Deus, que não têm a marca de Deus, o que eles vão receber? Juízo. E aí Ezequiel diz assim, e vai começar não só pela casa de Deus, vai começar pela liderança. Lá em Ezequiel 9 começa pelos anciãos, pelos presbíteros. A palavra, não sei se você sabe, a palavra hebraica para ancião é a grega para presbítero, é a mesma expressão. No texto de Ezequiel 9, o juiz de Deus começa pela liderança da igreja. Começa por nós, crentes, depois para o ímpio. Então nós temos que procurar viver uma vida correta diante de Deus. A marca na fronte está onde? Deuteronômio 6, os irmãos lembram que está escrito lá em Deuteronômio 6? Amar ao Senhor, ouve pois a Israel, o Senhor teu Deus é o Senhor, é o Deus de todo o teu coração. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força e entendimento. E o que você tem que fazer? Com a palavra de Deus, guardar a palavra no seu coração, nela inculcar no seu filho. E aí o texto de Deuteronômio 6 diz lá, coloque na sua mão, na sua fronte e nos umbrais das portas. Infelizmente o judeu entendeu isso tudo literal. Ele começou a usar filactérios, pedacinhos das escrituras na mão, na testa e nos umbrais das portas. É isso que o texto está dizendo? Podia ser também, mas não é essa a essência. A essência é tudo que você faz, tudo que você pensa tem que ser de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. A sua casa, quem domina, quem reina, não é o esposo, a esposa ou o filho. Porque na verdade hoje a maioria das casas, quem está reinando é o filho, né? O filho parece que manda em muitos pais. O trono é do filho, ele é como um reizinho, e todos os gostos têm que ser feitos para o filho. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que quem manda na família é a palavra de Deus. Tudo que você faz, pensa, e a sua casa, quem domina é a palavra de Deus.
Quem não tem essa marca da palavra de Deus na sua vida, no juízo final vai ter um problema muito sério. É a citação de Pedro de Ezequiel 9. E ele diz assim: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, então qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Realmente um fim cheio de tormento. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eu não sei quanto sofrimento ainda nós vamos ter nesse ano. Esse ano é um ano difícil. Nosso país está difícil de caminhar, não é isso? Economicamente, politicamente. É um ano complicado, as coisas estão bem complicadas. Nós tivemos várias tragédias já nesse ano no nosso país. Há algumas outras cidades de Minas correndo risco também de outras tragédias. Eu não sei o que vai acontecer no nosso ano, na nossa semana, como é que ela vai ser. Deus é quem sabe. Mas se tiver que passar por sofrimento, que passemos fazendo a vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus, nos aquietando na vontade de Deus, confiando na vontade de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas e nós precisamos saber que Ele vai voltar para nos livrar de todo o sofrimento que temos hoje. Aliás, essa foi a palavra tão ensinada por João Calvino, o reformador. Ele diz assim, que o grande sofrimento, aliás, por que nós sofremos tanto? E um dos grandes propósitos do sofrimento, segundo João Calvino, é para desejarmos a volta de Jesus, como foi cantado aqui, Maranata, que Ele venha. Porque nós somos tão apegados a esse mundo, se não sofremos, nós não vamos querer a volta do Senhor Jesus. Então que Ele venha para nos livrar de tamanha dor, sofrimento, mas nós não precisamos nos surpreender com o sofrimento, porque Ele virá. Né? Algum dia Ele vai vir na nossa vida, ou como sempre vem. Deus nos abençoe e nos ajude a encarar essa realidade que é tão dura, difícil, mas com disposição de sofrer por Cristo e com confiança de saber que a nossa vida está no controle e no domínio total de Deus. Deus assim nos abençoe.